né, todas essas dúvidas, né, sobre intolerância, alergia. A gente até já falou bastante aqui sobre a intolerância, né, sobre essa construção alimentar, né, desde criança, desde bebezinho. E agora, né, doutor, a gente está conversando aqui com o médico nutrólogo Fernando Guanabara. Queria passar para essa fase, né? Desenvolvi uma alergia, né? O que é que eu posso fazer para viver melhor, né, para ter uma vida mais saudável, mesmo convivendo com essa alergia, e se pode ser revertida, como é que funciona? Então assim, para ficar mais uma vez até para explicar, se for alergia, um exemplo, alergia à proteína do leite de vaca, alergia a crustáceo, o tratamento é exclusão total, né? Então, inclusive tem que ter o cuidado que assim, realmente pode ter ali, se for feito numa panela, né, o talher, isso aí pode passar e pode realmente ser o gatilho da crise. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a gente identificar se muitas vezes as pessoas confundem com intolerância à lactose. A intolerância à lactose é a intolerância ao carboidrato, ao açúcar do leite. Isso daí a pessoa vai ter que saber qual o alimento que ela come e ela não vai ter uma reação alérgica, mas ela começa a ter sintomas lá do trato gastrointestinal, empachamento, distensão, gases, ela pode ter diarreia, né? Então, nesse caso, realmente é evitar ou então diminuir o consumo, né? Isso na intolerância. Na alergia, que fique bem claro, é realmente a retirada, é a exclusão. E para essas pessoas que têm alergia, né? Realmente a exclusão. Intolerância é evitar, diminuir, minimizar o uso. E numa orientação macro é quanto melhor a alimentação, mais saudável, menos embutidos, menos industrializados. Isso aí vai ajudar a essas pessoas não desenvolverem sintomas e problemas futuros. A gente vai continuar, né, conversando sobre isso, mas antes vamos fazer uma divisão de tela, né? Você que está na tela da TV Diário vai ficar com o sorteio da loteria e a gente vai continuar conversando aqui sobre intolerância, né, sobre alergia. E se você tiver alguma dúvida, pode mandar aqui para o nosso chat, participar aqui da nossa enquete e mandar mensagem para o nosso WhatsApp. Conexão. Conexão. Verdinha. Elisiane Correia. Agora 9h58. Já voltamos, viu, minha gente? Já voltamos aqui ao vivo pelo nosso canal do YouTube, também pela Verdinha, né? Você acompanha aí toda a nossa programação. Estamos comentando aqui sobre intolerância, alergia. A gente já explicou um pouco dessa construção alimentar. Agora a gente está na fase falando aí de alergia mesmo, né? O doutor estava até comentando aqui comigo sobre o caso do filho dele, que tem de fato alergia, né? Explicar até para as pessoas, né, se identificarem, né, entenderem melhor como é no caso do seu filho, né? Como é que foi identificado, como é que é o dia a dia dele para poder lidar com essa alergia. No caso dele, ele tem alergia aos frutos do mar, né, os crustáceos, e também à castanha. Então foi identificado a primeira vez que ele comeu o caranguejo, então ele já ficou todo cheio de urticárias aqui na região das bochechinhas dele, ficou todo vermelho. E ele começou a falar que a garganta dele estava coçando. Estava coçando. E já é um primeiro sinal, já é o né? primeiro sinal. E os olhos começaram já a ficar edemaciados. Então, na hora, né, minha esposa ela é médica pediatra, então na hora a gente já foi, já antihistamínico, corticóide e tal. Então, depois daquilo ali, a gente já ficou tendo cuidado. E depois, passou 1, 2, 3, 4 anos ele comer. E aí ele queria muito comer e a gente tinha muito medo. E a minha esposa, não, vamos fazer um teste aqui. Né? E claro que a gente preparou tudo. E aí ele só fez triscar. Quando ele triscou, já desencadeou de novo. Então foi quando a gente descobriu. E já teve uma terceira vez que ele comeu. Como eu falei, a gente estava em algum aniversário. E ele comeu sem querer. Né? E aí ele começou a falar que a garganta dele estava coçando, tal. Então, começa por aí. Então, assim, hoje é cuidado total. Ele, como hoje ele já é um adolescente, tem 13 anos, então ele já, quando ele vê alguma coisa, ele já pergunta. Já ele abre, ele cheira, né? Então ele já sabe que ele já tem essa conscientização. A criança, né? Então, assim, os pais vão ter que ter muito cuidado com a criança, ela mais jovem, porque pode comer.
Então, é esse cuidado que tem que ter, que realmente pode ser que tenha um problema aí mais grave. Agora, doutor, você falou aí que, né, num certo ponto, ele não precisou nem comer, só triscou, já desenvolveu, né, já teve as reações. Existem níveis de alergia, né? Tem pessoa que, por exemplo, só ali a colher, no caso da jovem que acabou morrendo, né, foi só a colher, né, que pegou ali o vestígio ali, resquício do alimento, e ela mesmo assim teve a reação. Tem pessoas que não precisam comer para ter essa reação. Existe algum nível de alergia? Como é que funciona isso? Na verdade, sim, não existe um nível de alergia. Como a gente falou, se for alergia, é exclusão total. Como eu expliquei no caso dele, a gente botou aqui o caranguejo na pele e ele já teve, as reações, né? Então, assim, a alergia não existe nível. Uma alergia mais fraca, uma mais forte. Não, é alergia, tem que evitar, é exclusão total. É diferente lá da intolerância. Na intolerância, né, às vezes a pessoa chega no consultório e fala assim, não, eu comi esse alimento aqui que tinha uma quantidade X de leite. Mas quando eu comi aquele outro, que tinha uma quantidade metade, eu não senti nada. Né? Isso dá intolerância. Então, eu não tive gás, empachamento. Ou então, quando eu comi aquele tipo de queijo, eu não senti nada. Mas aquele outro tipo de queijo ali, quando eu comia mais, eu senti. Então, a intolerância, realmente, ela pode ser... quantidade. A alergia, não. A gente tem que realmente excluir total. Agora, doutor, me explica, né... Já tive esses episódios. Eu preciso fechar um diagnóstico, fazer algum tipo de exame, como é o tratamento, né? Fazer algum acompanhamento, a questão até da indicação da medicação. Como é que fica esse processo? É importante, né, a gente falar sobre isso. Se for alergia, é importante também o acompanhamento com um médico, um alergologista, até para fazer alguns testes para identificar outros tipos de alimentos. Normalmente, como eu falei, o meu filho ele tem a castanha e os frutos do mar. Então é importante saber. E ter sempre ali uma medicação de suporte, né? Um corticóide, um antihistamínico. Uma adrenalina acaba que é mais difícil ter, né? A gente acaba que tendo porque a gente é médico. Mas o ideal é que tenha pelo menos ali um corticóide ou um antihistamínico. E as intolerâncias realmente, aí entra a importância do acompanhamento de um médico nutrólogo, de um nutricionista. Ou então existe também teste para te identificar qual o tipo de intolerância alimentar que o paciente tem. Vale ressaltar que hoje é muito comum a intolerância à lactose, né, que é o açúcar do leite. Mas 80% dos pacientes com intolerância à lactose, eles vão ter intolerância à frutose, que é o açúcar das frutas. Olha que interessante. Então, às vezes, chega no consultório, o paciente fala assim, não, eu como banana e fico passando mal, empachado, náusea, mal-estar, né? Eu como melancia, ou eu comi outro alimento. Então, é o paciente que ele vai ter uma intolerância a realmente o açúcar da fruta. E aí ele vai ter que começar a identificar qual é o alimento que, quando ele come, ele sente. E ele vai começar a evitar esses alimentos. Realmente essa mudança né, de rotina, de alimentação. Os próprios alimentos hoje eles estão descrevendo exatamente, né, são obrigados a descrever exatamente, né, quais são as substâncias, né, já para a pessoa ter esse cuidado com a alimentação. Hoje acaba que está mais fácil, né, a gente realmente identificar, mas o que eu digo sempre é isso, a intolerância você comeu e sentiu, vá anotando qual foi o alimento, qual foi a quantidade, e isso você começa a ir evitando esses tipos de alimentos. Então tá aí, minha gente, informações importantes, né, pra gente sempre seguir acompanhando, né, você ouvinte, você internauta que tá acompanhando a gente aí pela tela também do nosso YouTube, perdi até a pessoa que esqueceu a palavra YouTube, é isso mesmo, viu? Faz parte, né, minha gente? Falando aí dessas diferenças, né, intolerância, alergia, tem muitas diferenças e é bom você ficar muito atento, buscar o profissional, né, que é responsável, né, para você fazer esse acompanhamento, né, no caso da alergia propriamente dita, como o doutor bem falou, excluir, porque não tem outro jeito, né, doutor? Tem que excluir, ou senão você vai passar por situações que pode ser que o antialérgico não seja suficiente. Justo, infelizmente, né? Infelizmente.